Bom dia, sou o Tenente Aviador Fábio e em 2022 eu tive a oportunidade de realizar o curso de especialização em análise operacional no ITA e tive a oportunidade de realizar a pesquisa sobre missões de busca e salvamento, especificamente análise estatística das missões de busca por aeronaves desaparecidas, e com isso foi possível construir áreas de probabilidade. Fui orientado pelo Major Engenheiro Felipe e pelo Capitão Aviador Thales. As missões de busca são missões que decorrem normalmente após o desaparecimento de aeronaves decorrente de acidentes. E para isso são realizados planejamentos para se cobrir áreas onde provavelmente a aeronave pode estar localizada e com o objetivo de trazer de volta as vítimas dos acidentes. Para entendermos o trabalho, vamos seguir o pequeno roteiro, passando pela introdução, fundamentação teórica, os dados utilizados, a metodologia aplicada, os resultados e a conclusão. Primeiramente, o serviço de busca e salvamento ele se originou inicialmente por meio da Convenção de Chicago, na qual que advento durante a Segunda Guerra Mundial, a aviação cresceu muito, foi necessário regularizar o tráfego aéreo internacional e com isso também determinar quem seria o responsável por prestar o serviço de busca por aeronaves acidentadas. O Brasil participou dessa convenção e ele também aderiu ao que foi convencionado nela. Com isso, teve o decreto presidencial, então o Brasil começou a engatinhar em como seria prestado o serviço de busca e salvamento. Em 86 foi criado o Código Brasileiro de Aeronáutica, onde passou a aeronáutica essa determinação de realizar esse serviço de busca e salvamento, e com isso a Força Aérea instituiu propriamente o serviço, que não trata somente dos meios utilizados para buscar as aeronaves, mas também de toda a coordenação e planejamento para executar essas missões. E as áreas de busca são normalmente muito amplas e de difícil visualização, como a gente pode observar na primeira imagem acima, é uma área de busca localizada no estado de Roraima, onde ocorreu um acidente. Então as árvores são muito altas e realmente é muito difícil encontrar a aeronave desaparecida. E com isso é necessário fazer um planejamento bem feito para buscar nos locais corretos e assim conseguir lograr êxito na missão. Então o objetivo do trabalho foi levantar os dados do passado para auxiliar no planejamento das missões futuras. E com isso o objetivo é delimitar as áreas de probabilidade para direcionar as missões de busca sobre a Terra. Da fundamentação teórica do trabalho. Primeiro temos que definir alguns termos. Inicialmente, a last null position, que é a última posição conhecida da aeronave. Ela pode ser determinada ou pelo último contato radar que se teve com a aeronave, ou um contato rádio, ou uma radiobaliza do sistema COSPA-SARSAT, ou pode ser de forma genérica. Caso não tenha nenhuma informação conhecida, normalmente é determinado pela última posição, pelo aeródromo de decolagem da aeronave. Com isso, a partir dessa last null position, a gente consegue determinar a área de probabilidade genérica, que é uma área de 10 milhas para cada lado da rota da aeronave, em relação à última posição conhecida em relação ao seu destino, e 10 milhas antes da última posição conhecida e 10 milhas após o destino da aeronave. Essa área advém de estudos realizados no IANSAR, como mostra a imagem do meio, onde ao longo dos anos, o IANSAR é o Manual Internacional de Busca e Salvamento, verificou onde localizava a maior parte das aeronaves desaparecidas após um acidente. E com isso o Brasil determinou a sua área de probabilidade genérica, conforme a MCA 64-7. Existem algumas probabilidades que determinam as áreas de busca e como são realizadas as buscas. A primeira é a probability of containment, que é a probabilidade de estar contido, que é basicamente a probabilidade da aeronave desaparecida estar no local que você está procurando. A probability of detection, que é a probabilidade de detecção, que é basicamente a probabilidade de, durante a realização das missões de busca, você conseguir detectar, ver, apesar de você passar sobre a aeronave desaparecida, você também tem que vê-la para assim detectá-la. E normalmente, quanto maior é o alcance que o seu observador procura, se ele procura somente a 0,5 milhas ou a 1 milha, ele tem uma chance menor de detecção quanto mais longe, conforme mostra o gráfico abaixo. E, por fim, a probabilidade de sucesso, que é simplesmente o produto entre a probabilidade de estar contido e a probabilidade de detecção. E assim, nós temos o nosso resultado, que é a probabilidade de sucesso. Dos dados em si.
Os dados foram obtidos através dos relatórios das missões de busca que ocorreram entre 2006 e 2021 e somente das missões que tiveram avistamento positivo, ou seja, encontraram o objeto, e que ocorreram na Terra. Com isso, foram encontradas 87 observações e, por meio da análise exploratória dos dados, a gente descartou 4 observações que estavam fora da PG, como é possível verificar no primeiro gráfico acima, e uma está dentro da PG, porém a 354 milhas em relação ao LKP. Então, os 3 pontos fora da PG e o ponto mais distante da LKP foi descartado para a nossa pesquisa. A partir disso, os dados foram divididos em informação confiável, informação não confiável e baliza do sistema COSPAS-SARSAT. A informação confiável é composta pelo radar e pelo rádio. Foram 39 observações obtidas, conforme os gráficos, e pode ser observado os gráficos de dispersão, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Também é possível observar o gráfico de dispersão e também a distribuição dos dados e como está a posição das aeronaves desaparecidas em relação à PG no slide presente. E, por fim, o posicionamento em relação à rádio-baliza do sistema COSPAS-SARSAT. Diferentemente do posicionamento da PG, que foi adotado nos anteriores, nesse foi adotado simplesmente a distância do avistamento da aeronave em relação à última posição conhecida, tendo como o eixo X simplesmente referenciado ao norte e o eixo Y, no caso o eixo X referenciado à latitude e o eixo Y à longitude, conforme é possível. E nos demais não tem o referencial de latitude e longitude propriamente dito, mas e sim uma relação dentro da PG. Da metodologia aplicada. Então, devido ao pequeno número de dados e nenhum aderir a nenhuma forma de distribuição conhecida, tanto como a normal quanto a gama e a beta, foi utilizada a simulação Bootstrap para a construção dos intervalos de previsão. Essa simulação Bootstrap adotou 100.000 reamostragens, todas com reposição. Tanto para o eixo X quanto o eixo Y, foi similar o processo de construção dos intervalos. Por isso, vou explicar primeiramente pelo eixo X e depois só fazer o detalhe do eixo Y. Então, com isso, nós tivemos que conseguimos determinar a variável θ, que seria a diferença entre a previsão e a média amostral, e com isso temos os parâmetros da esperança e da variância de θ. Com isso é possível construir a variável aleatória W, que é composta pela subtração de θ e a esperança de θ sobre o S de θ, como nós não temos o desvio padrão, porque nós não temos a população, nós aplicamos um S. E por fim nós conseguimos chegar que a variável W é representada pelo número aleatório, que é a partir da simulação Bootstrap, que ele é selecionado, que é o xn mais 1, menos a média de cada uma das reamostragens obtidas, sobre a multiplicação do S, que seria o desvio padrão de cada uma das amostras reamostradas, multiplicado pela raiz de 1 mais 1 sobre n. Com isso, nós conseguimos construir os limites inferiores e superiores. O limite inferior, nesse caso, a variável x barra é a média amostral da amostra original, mais o quantil, que é, nesse caso, esperado da variável w, multiplicado pelo desvio padrão, no caso S, vezes a raiz de 1 mais 1 sobre n. E para o limite superior o mesmo, só que usando a variável w em relação ao quantil superior, que se é esperado. A única diferença para a variável y é que na variável y nós não calculamos o limite inferior, somente o limite superior. Pois na variável y, nós consideramos que o limite inferior é o eixo, é propriamente o local no eixo, que seria 0, pois todos os valores considerados foram positivos, pois não é possível determinar para o futuro se cairão mais aeronaves, serão encontradas mais do lado direito ou do lado esquerdo. Então foi simplesmente adotado a questão somente a distância em relação ao eixo da rota da aeronave, e não se foi para a direita ou para a esquerda. E assim foi possível construir as áreas de probabilidade utilizando a mesma distância, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Dos resultados obtidos, então, após as simulações, nós temos o seguinte resultado para a LKP obtida por informação confiável. Pelo gráfico, é possível visualizar melhor como foram os resultados obtidos.
Para LKP de informação não confiável, também foram obtidos esses resultados conforme a tabela. E por fim o gráfico que melhor determina. Da LKP determinada por rádio baliza do sistema COSPA-SARSAT. E o gráfico que apresenta os resultados. Por fim, foi feita uma comparação dos resultados obtidos com as últimas observações ocorridas em 2022. As observações ocorridas em 2022 só foi validada uma, devido ainda os processos de relatório estarem em fechamento, e somente uma ocorreu na Terra com avistamento positivo. Muitas durante o ano de 2022 ocorreram no mar, que não é objeto do estudo. Somente então a aeronave Papatango Lima Sierra Bravo, na qual a localização dela foi obtida através de radiobaliza dos sistemas COSPA-SARSAT e a distância dela em relação ao LKP é possível observar no gráfico. Então, chegamos à seguinte conclusão do estudo. Foi possível delimitar as áreas de probabilidade e com elas é possível nortear o planejamento das missões de busca. A APG demonstra ter as dimensões coerentes com a sua finalidade, então não é possível descartá-la primeiramente, pois ainda existem aeronaves que caem ao longo de toda a sua área. Então só foi possível construir áreas de maior probabilidade, pois se tratam de vidas humanas, então é difícil nós conseguirmos descartar as áreas. É necessário uma melhor padronização no armazenamento de dados, pois uma das dificuldades da pesquisa foi justamente verificar os dados e considerá-los válidos conforme é relatado no artigo. E também foi verificado que esse trabalho é possível alimentar modelos bayesianos para a composição de planos de busca. Por que a gente pode considerar isso? Pois, como é observado em diversos estudos, essas áreas de probabilidade alimentam esses modelos bayesianos e assim podem ajudar no planejamento dessas buscas. E é necessário reavaliar esse estudo periodicamente, pois com o tempo, tanto as aeronaves possuem melhor precisão de navegação, quanto também radares detectores possuem melhor capacidade de localizar as aeronaves e também determinar a sua posição. Por isso, o estudo tem que ser periodicamente revisado, pois provavelmente é possível reduzir essas áreas e otimizar as missões de busca. Por fim, então, deixo as referências do trabalho e também uma mensagem motivacional, que é o código de honra do Serviço de Busca e Salvamento.